Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vim conversar um pouquinho com vocês. É um domingo, tá um friozinho. Eu tô fechada aqui no quarto da Isa. Pode ser que tenha barulhos exteriores, porque as crianças estão tudo na rua brincando. Então, não tem o que fazer. Mas eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o medo, né? Depois que a gente se torna mãe, eu acho que o medo ele acompanha muito a gestação e a maternidade, o medo, eles andam juntos. E eu vim contar um pouquinho para vocês sobre quando isso aconteceu comigo e como foi tudo. Bom, quando eu descobri que estava grávida, quando eu vi ali o positivo no teste, o primeiro sentimento que eu tive foi de muito medo, muito medo. Medo de não dar conta, medo de não conseguir segurar a gravidez. Medo, eu acho que o medo ele aborda muito a mulher quando ela engravida, porque é uma coisa que ela não sabe como vai ser, a gente não sabe o que nos espera. A gente só sabe que tem alguém dentro de você, mas você não sabe o que te espera na frente, como vai ser, como não vai. E aí as pessoas falam, é parto normal, parto cesárea, e dói, não dói, vai amamentar, não vai. Enfim, a cabeça vira assim, muita coisa. Então, eu acho que o que o primeiro sentimento que eu tive quando eu descobri que estava grávida era o medo. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre o medo, sobre como eu enfrentei meus medos e tudo mais. Bom, a primeira coisa é que o medo ele fica mesmo do lado da gente, né? E de forma que a gente tem que ir tentando medir o quanto você vai deixar você sentir aquilo ou não, né? Você tem medo de tudo que vai acontecer e tal, a ansiedade começa a crescer, ficar forte, só que você tem que olhar, parar, respirar e olhar que você é muito mais forte do que aquilo e que se Deus escolheu você para essa missão, você vai conseguir. Eu lembro que eu tinha muito medo de não saber como fazer, de realmente não saber como seria. Por mais que todo mundo que é mãe sabe, todo mundo tal, mas eu tinha medo até de coisas pequenas, tipo trocar fralda, dar banho, e principalmente de educar. Eu acho que é o que eu mais tinha medo. Será que eu vou dar conta? Será que minha filha não vai ser uma criança totalmente teimosa, desobediente? Eu não vou saber lidar com a situação? Como que eu vou fazer? E aí eu ficava assim com muita insegurança, muito medo do que ia dar. Mas enfim, aí a Isabela chegou nas 38 semanas e aí estourou minha bolsa e eu fui para maternidade. Eu até não contei aqui em vídeo a história do meu parto, mas eu tô até pensando em contar. Se alguém quiser, me conta aí. Mas eu tô querendo me contar, eu contei no meu blog, eu tinha um blog, eu contei, mas eu acho legal contar em vídeo também. Mas enfim, e eu lembro que quando a médica falou assim pra mim, você vai ficar, né? Eu cheguei lá tava com dor, minha bolsa estourou, a médica falou, você vai ficar internada. Como eu senti tanto medo, gente, que medo, assim, aquele vazio. Eu tava sozinha, né? Porque ali no primeiro momento não entrou ninguém comigo, eu tava sozinha, o homem que foi me levar, era assim que pouco da manhã. Que medo que eu senti, sabe aquele medo assim, meu Deus, eu tô sozinha e agora, meu Deus do céu, como vou dar conta de tudo isso? Eu senti muito medo. E depois, quando eu já tava com 10 dedos de dilatação, que eu tava sentindo muita dor e tal, eu sentia muito, muito medo, assim, de morrer, de não conseguir dar conta, ou de morrer e ela nascer e ficar sem mãe. Sabe assim, é tanto medo que você sente que você fica assim, meu Deus. Teve uns momentos que eu tava com tanto medo assim, eu tava com tanta dor, eu lembro que eu senti um frio, eu senti um calor, eu sentia tantos sentimentos e aquele medo assim dentro de mim, eu lembro que no segundo, quem teve parto normal aqui vai saber, aqueles segundos que você fica sem dor, né, que dá um descanso da dor ali, eu falava, Deus me ajuda. Jesus segurando a minha mão, me ajuda. Eu tô com medo, sabe? Assim, eu tava com muito medo. Então, é algo assim que você vai
eu acho que a maternidade é o medo, vem a maternidade e o medo, eles vêm caminhando juntos, né? E eu lembro desse sentimento. E logo depois que eu tive a Isabela e tal, eu posso contar melhor pra vocês essa história. Eu também passei muito mal e eu fiquei com muito medo de morrer e de deixar ela. Eu tive uma parada e foi mesmo assim, bem feio. Mas eu fiquei com muito medo de morrer e deixar a Isabela. Então, assim, era aquele medo assim que me acompanhava. E depois que eu fui com ela embora e tudo, eu tinha muito esse medo ainda. Eu fiquei com muito medo. Eu tinha medo de qualquer momento eu morrer ou a Isabela morrer. E eu tinha esse sentimento comigo. Eu carregava esse sentimento comigo de... parece que eu não sabia lidar direito com o que estava acontecendo, com o que eu estava sentindo. E aí eu pensava, meu Deus do céu, e se ela morrer? E se eu não der conta? E se ela morrer porque eu fiz alguma coisa que não deu certo? Ou se... Ai, enfim, gente, enfim. Eu criei muita neura na minha cabeça, criei muito medo, eu não conseguia amamentar. Aquilo mexeu demais comigo. Então, assim, eu fiquei com tanto trauma, eu fiquei com tanto medo, eu fui lidando com aquilo, assim, dava a impressão que eu ficava... Não conseguia lidar direito com a situação. Pra fora, pras pessoas, eu agia normal, mas comigo... Aquilo foi, eu fui criando muito medo, fui ficando com muito medo. E hoje eu já consegui tratar isso, já consegui lidar com as minhas emoções, com os meus medos, com todo esse trauma que eu passei. Eu orei muito a Deus e Deus me direcionou para um caminho diferente, para uma forma de ver diferente. Eu ainda tenho muito medo, assim, de coisas acontecer e eu ainda tenho esse medo, assim, de meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, a Isabela ficar sozinha, ainda passa isso pela minha cabeça, mas não o tempo todo, assim, eu fico pensando. Mas lógico que já penso isso também, penso, não deixo de pensar. Mas eu lembro que eu ficava muito assim com medo. E hoje Deus, ele me curou isso dentro de mim. Deus tocou minha vida, ele tirou esse medo de mim. E eu acho que é comum, depois que a gente se torna mãe, a gente ter mais medo de algumas coisas, né? Tipo, ai, antes eu andava correndo com o carro, antes eu fazia isso, fazia aquilo. Ai, parece que eu não tinha medo, agora eu tenho mais medo. É que a gente tem uma vida que depende de nós, então a gente tem muito mais preocupação, não só com a gente, mas com aquela vida que depende de nós, né? E eu também, eu fiquei assim, o Rome também ficou assim, porque é algo que realmente a gente sente, né? Tem esse sentimento. Mas eu consegui lidar e vou tentando lidar. E tem várias coisas que eu tinha muito medo. Que assim, eu tenho medo ainda. Mas agora eu consigo me controlar mais. Por exemplo, sapo, tenho um medo assim, muito absurdo de sapo, de rã. Eu tenho muito medo, eu tenho um trauma, eu tenho assim, muito mesmo. Só que depois que a Isabela nasceu, eu já vi alguns sapos. E eu tenho medo ainda, tenho muito medo, não tenho coragem de chegar perto, nada, tenho medo. Só que é algo assim que eu tenho aquele medo, mas o meu medo de proteger ela, minha vontade de proteger ela é maior. Ainda bem que ela não tem medo nenhum. Ela vai perto, o Home também não tem, então assim, ok. Eles me protegem, os dois. Mas, assim, é um sentimento muito diferente, porque você tem muito medo de uma coisa, mas se precisar proteger, você protege, porque cria um instinto, assim, sei lá, de coragem quando você se torna mãe. Então é algo muito louco, né? Você sente muito medo das coisas, dos sentimentos de coisas que você não pode controlar, mas o que você conseguir controlar, você sente muita coragem. E eu senti vontade de compartilhar isso com vocês, falar sobre isso, sobre meus medos, e que se você é mãe ou se você ainda vai ser mãe, tá com um bebezinho, é comum você sentir muito medo, é normal você ter medo do seu parto, é normal você ter medo de como vai ser, de coisas que vão acontecer. Eu lembro um dia que a Isabela tava muito... A gente tava junto com o pessoal, eu não lembro bem onde a gente tava e tal, mas eu tenho a lembrança de como foi, mas eu não lembro bem onde era. Eu sei que a gente tava... E a Isabela fez alguma coisa assim que... Ou ela jogou alguma coisa, ou ela fez alguma coisa assim que não era pra ela ter feito. E aí... eu fiquei... Aí todo mundo olhou pra mim assim, tipo, né? Como você vai agir?
Eu senti muito medo naquele momento. Eu falei, como eu vou agir? Eu lembro que eu só me levantei de onde eu tava, fui até ela, e eu com aquele medo do que as pessoas iam pensar sobre mim, porque tava todo mundo me olhando e esperando uma reação. E eu fiquei pensando, né? Aí eu levantei da onde eu tava, fui até ela, me abaixei, abracei ela e eu falei assim, filha, calma, calma. Eu lembro que eu só falava assim, calma, e ela chorando, né, nervosa, calma. Daí ela tava chorando bastante, eu falei, calma, e quando você estiver pronta, a gente vai conversar sobre isso que você fez. E eu lembro que eu fiquei ali abraçada com ela e as pessoas já foram tirando o olhar, né? Mas eu lembro de eu estar abraçada com ela e pensando, o que que eu vou fazer? O que que eu faço agora? Né? E eu acredito muito na educação positiva, eu acredito muito no respeito e assim, eu me sinto tão feliz, tão feliz. Eu sei que a Isabela tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora em outubro, e ainda é cedo para mim falar sobre o quanto ela é educada ou não, mas o caminho que a gente trilhou até aqui eu me sinto muito feliz e eu já tive muito medo sobre como seria até aqui. Então eu me sinto muito feliz, muito honrada, muito orgulhosa e assim, graças a Deus que Deus tirou o medo, tirou a insegurança e me trouxe mais paz. Então eu lembro que nesse dia eu levantei e aí depois a gente resolveu o assunto, eu e ela, e pronto, né? Então eu lembro que nesse dia, depois que passou tudo, eu falei, uau, me superei. Porque os olhares para uma mãe, os olhares de crítica para uma família, nossa, mas não tá educando, nossa, mas tá fazendo assim, nossa, mas não vai fazer tal coisa, cria uma insegurança demais. E a mãe é o ponto, né, ali, o ponto que vai educar, a mãe é quem vai dar aquele, né, tchan para a criança, por mais que o pai seja o esteio da casa também, a mãe é que faz esse desenvolvimento das coisas acontecerem. Então, é muito importante que você saiba, acredite em você, é muito importante, muito importante. Se você ficou até aqui, eu já vou finalizar o vídeo, se você ficou até aqui, nesse final, acredite em você, você é uma ótima mãe, você tá fazendo o seu melhor, por mais que as pessoas achem ou as pessoas critiquem você, é o seu melhor. E eu acredito em você e sei que você tá dando o seu melhor. E não critique outras mães, porque elas também estão dando o melhor delas, né? Ninguém é melhor ou pior que ninguém, tá todo mundo fazendo o melhor que pode. Então acredite, confie em você e todos os seus medos, sinta eles, respire e fale, medo, agora eu preciso agir, então me dá licença. Eu sei o que eu faço, eu confio em mim. Acredite que você é uma ótima mãe, acredite em você. Eu achei legal vir compartilhar com vocês sobre isso, falar sobre medo, porque é algo que a gente sente, é algo que nos acompanha. E tem outros assuntos também que eu passei bastante, eu quase caí em depressão no pós-parto, enfim, várias coisas. E eu posso vir compartilhar com vocês se vocês gostaram desse vídeo. Um super beijo, não esquece de curtir o vídeo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, que é muito especial para mim, muito importante também. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!